Nós temos no nosso meio ambiente muitas substâncias e todas elas são representadas por umas fórmulas. Nas fórmulas, os átomos estão unidos. Como é que esses átomos estão unidos? Esse é nosso objetivo: mostrar os diversos modos como os átomos se unem uns aos outros para formar essas substâncias. São chamados íons os átomos que perderam ou ganharam elétrons e estão divididos em dois tipos, chamados cátions e ânions. Os cátions são os átomos que perdem elétrons e ficam com sua carga positiva. Já os ânions são os átomos que ganham elétrons e com mais elétrons passam a ter sua carga negativa. E por terem cargas diferentes, que estes átomos se unem, formando novas moléculas, num processo chamado atração eletrostática. Uma das formas com que os átomos se unem uns aos outros formando as substâncias é denominada de ligação iônica ou eletrovalente. Essa ligação ocorre devido à atração eletrostática entre íons de cargas opostas, ou seja, entre cátions e ânions. Na ligação iônica, os átomos ligantes apresentam uma grande diferença de eletronegatividade, ou seja, aquela tendência que ele tem de atrair elétrons. Isto é, um deles é um metal e o outro um ametal. Vejamos como o átomo de sódio e o átomo de cloro se unem para formar uma determinada substância. O átomo de sódio, ele tem número atômico 11. Na sua distribuição eletrônica, a gente percebe que ele tem na camada de valência um elétron. E a gente já viu que átomos que têm menos de 4 elétrons na última camada têm a tendência a perder todos esses elétrons. Então, o átomo de sódio perde um elétron. Com isso, ele vai formar um cátion. Já o átomo de cloro, na sua distribuição eletrônica, aparecem 7 elétrons. E nós vimos que átomos que têm mais de 4 elétrons recebem uma quantidade suficiente para completar 8. É a teoria do octeto. Então, o cloro, por ter 7 elétrons, ganhará 1 elétron. Bem, o sódio, portanto, manda esse elétron da última camada para o cloro. Com isso é formado o cátion do sódio e o ânion do cloro. Como eles têm cargas opostas, eles vão sofrer uma atração eletrostática. Com isso é formado o composto de fórmula NaCl, cloreto de sódio, popularmente conhecido com o nome de salticosinha. Vejamos esse mesmo exemplo fazendo uma outra animação. Aí nós temos os dois átomos, cloro e sódio, representando seus elétrons nas suas eletrosferas. O átomo de sódio manda o elétron da última camada para o cloro. Com isso, o cátion do sódio e o ânion do cloro vão se atraírem eletrostaticamente, formando o nosso cloreto de sódio. O magnésio, de número atômico 12, ele apresenta na última camada 2 elétrons. Portanto, a tendência normal dele é ceder esses 2 elétrons para satisfazer a teoria do octeto. Se ele estiver próximo ao cloro, que necessita ganhar um elétron, porque na última camada do cloro tem 7 elétrons, então serão necessários 2 átomos de cloro, uma vez que cada átomo receberá um dos elétrons do magnésio. Então vejamos como é. O magnésio manda um elétron para cada um dos átomos de cloro, formando, portanto, o cátion bivalente do magnésio mais 2. E cada átomo de cloro fica com uma carga negativa, tendo, portanto, cargas opostas, cátion e ânion, que irão se atrair eletrostaticamente. Formaremos, portanto, um composto de fórmula MgCl2 chamado cloreto de magnésio. Muitas vezes, nós queremos apenas a fórmula do composto. E aí, existe uma regra prática na qual a gente obtém essa fórmula sem conhecer a parte teórica.
tá? Que é muito útil na resolução das questões. Como é feita? Nós escrevemos o símbolo do cátion e o símbolo do ânion e a quantidade de elétrons que cada um deve perder ou ganhar lá em cima. Fazemos a inversão desses valores. Com isso, essa inversão nos dá a fórmula química do composto constituído por essas duas estruturas. Composto formado pela combinação do elemento X, de número atômico 20, com o elemento Y, de número atômico 9, provavelmente tem fórmula. Então, vamos ver quem é o cátion, quem é o ânion, através de suas configurações eletrônicas. O elemento X, de número atômico 20, apresenta em sua camada de valência 2 elétrons. Portanto, ele deve perder esses 2 elétrons, formando o cátion X2+. Já Y, na sua configuração eletrônica, nos mostra que ele tem 7 elétrons na camada de valência. Então, ele deverá receber 1 elétron para completar o octeto. Utilizando a nossa regra prática, nós teremos X carga 2, Y carga 1. Fazendo a inversão, nós obtemos a fórmula do composto, X1, Y2. Quando a atomicidade é 1, nós não precisamos escrever. Então, a fórmula do composto é apenas XY2, o que aparece na alternativa B de bola. Qual a fórmula esperada para o composto formado pela união de um elemento metálico A do grupo 1 com um elemento não metálico B do grupo 15? O elemento A do grupo 1, ele apresenta na sua camada de valência um elétron. Então, a tendência normal dele é perder esse elétron, produzindo o cátion A mais 1, ou então A1+. Já o elemento B do grupo 15, ele tem na sua camada de valência 5 elétrons. E aí ele vai ganhar o que falta para completar 8, ou seja, 3 elétrons, formando o ânion B3-. Eu terei, então, um cátion e um ânion. O cátion A, ele tem valência 1, porque ele perdeu um elétron. O ânion B tem valência 3, porque ganhou 3 elétrons. Pela nossa regra prática, nós invertemos essas valências utilizando como atomicidades. Então, nós iremos produzir um composto de fórmula A3B. No composto, é formado pelo cátion X e pelo ânion Y, com fórmula química representada por X2Y3. A respeito desse composto, assinale a alternativa verdadeira. Bom, se ele tem um cátion e um ânion, é porque ele é um composto iônico. A fórmula dele, X2Y3, nos diz que X perdeu 3 elétrons e Y ganhou 2 elétrons. Se X perdeu 3 elétrons, é porque ele tinha na sua última camada 3 elétrons. Se Y ganhou 2 elétrons, é porque a camada de valência dele tinha 6 e ele ganhou o que era necessário para completar o octeto, ou seja, 2 elétrons. Com isso, a nossa afirmação correta nos diz que o átomo Y possui 6 elétrons na sua camada de valência. No final do século XVIII, início do XIX, graças ao trabalho de vários cientistas, chegou-se à conclusão de que qualquer tipo de material é formado por partículas extremamente pequenas denominadas átomos. Seja um determinado elemento Y, o qual apresenta distribuição eletrônica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Considere as seguintes afirmativas. 1. Constitui um elemento representativo da tabela periódica. Sim, os elementos representativos, eles têm como subnível mais energético um subnível do tipo S ou P. E o elemento em questão, ele apresenta como subnível mais energético
o subnível 3p. 2. Pertence à família dos calcogênios? Não. Os calcogênios têm na última camada 6 elétrons. O elemento em questão tem 7 elétrons. Portanto, ele pertence à família dos halogênios. Forma com X do grupo 2 um composto iônico de fórmula XY2. Sim, uma vez que X, por ser do grupo 2, vai perder 2 elétrons. E cada um dos átomos recebe 1. Então, são necessários 2 átomos desse elemento Y para receber os 2 elétrons. 3, verdadeiro. Tem tendência a receber 2 elétrons e formar um íon Y2-. Não. Ele tem tendência a receber um elétron, que é o que falta para completar 8, formando um íon Y1-. 5. Tem seus elétrons distribuídos em 5 níveis de energia. Não. Ele tem os níveis 1, 2 e 3. Portanto, ele tem 3 níveis de energia apenas. Então, qual a afirmativa correta? Nós teremos como verdadeiro apenas as afirmações 1 e 3. Alternativa A. A camada mais externa de um elemento X possui 3 elétrons, enquanto a mais externa de outro elemento Y tem 6 elétrons. Uma provável forma de um composto formado por esses elementos é... Bom, nós não precisamos fazer a distribuição eletrônica, porque o objetivo da distribuição eletrônica é observar o total de elétrons da camada de valência, a última camada, para saber se ele perde elétrons e quantos perde, ou ganha elétrons e quantos ganha. Como ele já deu X, ele possui na sua camada de valência 3 elétrons, então a tendência dele é perder 3 elétrons, formando o cátion X 3+. Já Y, ele tem na camada de valência 6 elétrons, então ele vai ganhar o que falta para completar 8, constituindo ou originando o ânion Y2-. Pela nossa regra prática, a valência de X é 3, a valência de Y é 2. Invertendo essas valências, utilizando como atomicidades, nós teremos como fórmula X2, Y3, que aparece na nossa letra A. Átomos do elemento X da família 3A combina-se com Y da família 5A. Sobre esses átomos temos que, afirmação 00, o elemento X possui na sua camada de valência 3 elétrons. Sim, uma vez que ele é um elemento representativo do grupo 3A, a família corresponde ao total de elétrons da última camada. Portanto, a afirmação 00, verdadeira. A afirmação 11. O elemento Y possui na sua camada de valência 5 elétrons. Então, se ele é da família 5A, ele tem na última camada 5 elétrons. Portanto, ele terá 5 elétrons em sua última camada. Verdadeira, afirmação 11. 22. O composto formado pela união de ambos tem fórmula X5Y3. Ora, se X vai perder 3 elétrons, ele terá valência 3. Se Y é da 5A e ganha 3 elétrons, também terá valência 3. Fazendo a inversão, nós teríamos X3Y3. Como os índices são múltiplos um do outro, nós simplificamos, dividindo ambos por 3, encontrando como fórmula XY. Então, a afirmação falsa. 3,3. O elemento X forma o íon X3+. Verdade. Já que ele vai perder 3 elétrons, ele forma um cátion com 3 cargas positivas. Afirmação 4,4. O elemento Y forma um ânion Y3-. Verdade. Se ele tem 5 elétrons na última camada, recebe uma quantidade de elétrons necessárias para completar o octeto. Então, ao ganhar elétrons, ele forma um ânion e ele terá 3 cargas negativas.